Muito bem, nós estamos hoje aqui com a querida doutora Denise, ela que é cirurgiã pediátrica. Obrigada, doutora, mais uma vez por estar conosco para falar de temas muito relevantes. Inclusive, hoje nosso tema é sobre cuidados pré e pós-operatório. Para início de conversa, doutora, é importante, o cuidado já vem de toda a equipe médica, dos paizinhos, já começa no pré-operatório, é isso? Bom, então, uma dúvida muito frequente dos pais, né, dos pais, das mães, em relação ao pré-operatório. Então, como eu vou preparar meu filho para a cirurgia? Um dos cuidados principais em relação ao jejum, que é uma preocupação dos pais, quanto tempo meu filho vai ficar em jejum. Então, geralmente nós operamos pela parte da manhã. O jejum para sólidos, né, incluindo leite, é de 8 horas. Então, se a criança vai operar de manhã, ela pode se alimentar normalmente até meia-noite. E um outro cuidado que vai depender do tipo de cirurgia, as cirurgias maiores, às vezes precisam de um preparo, uma limpeza do intestino, nos abaixamentos de colo. Esse preparo mais intenso, assim, que exige maiores cuidados, normalmente é feito com a criança internada, que são aquelas cirurgias maiores. No geral, as cirurgias de hérnia, fimose, né, envolvem esse jejum e os exames, que a maioria das vezes um hemograma é o suficiente. Isso é importante, doutora, os pais terem esse cuidado, porque faz parte de todo um protocolo para a segurança e saúde da criança, né? Isso. É muito importante os pais entenderem que esse preparo é para segurança. O jejum, por exemplo. Por que a gente fala tanto no jejum pré-operatório? A criança, normalmente, ela vai fazer uma anestesia geral, ela vai ser sedada. Então, seja anestesia geral venosa ou inalatória, a criança, ela vai ser sedada, ela vai ter um relaxamento. Então, se ela tiver ingerido algum líquido, que seja água mesmo, nas primeiras horas antes da cirurgia, esse líquido pode retornar para o pulmão, causando uma pneumonia aspirativa, que é um quadro assim muito grave. Certo. Temos aqui, inclusive, doutora, já a participação dos telespectadores, são dúvidas frequentes, e eu pergunto aqui, inclusive, a dúvida do Estênio, do bairro Cambará. Obrigada, Estênio, pela participação. Como perceber que o bebê está com dor no local? Aí, no caso, o tema já é para o pós, né? Então, a gente já pula a parte, portanto, para o pós, e aí eu pergunto, então, como perceber que o bebê está com dor naquela região da cirurgia, hein? Olha, normalmente a gente já prescreve uma medicação para dor. E vai depender da faixa etária. Se for uma criança maior, ela vai referir essa dor. O que nós observamos, as crianças menores que fazem cirurgias, por exemplo, de hérnia, elas não reclamam quase nada de dor. A mãe vai perceber porque a criança vai ficar enjoadinha, chorosa, quando ela não consegue falar. E é claro, nós já sabemos e já vamos orientar essa medicação para dor no pós-operatório. Então, as mães podem ficar tranquilas, que a gente também vai conversar sobre isso antes da cirurgia. Acredito que agora essa é uma dúvida frequente também. Inclusive, a Vilma do São Francisco que pergunta, deve-se evitar algum tipo de alimento na pós-cirurgia para o bebê, para a criança? Olha, alguns alimentos, eles devem ser evitados, né? Refrigerantes, doce em excesso. Mas assim, normalmente as pessoas têm medo de oferecer proteína para a criança. Quando a criança já come ovo, come carne, então eles pensam que pode ser comida remosa, mas não. Na verdade, a alimentação, ela deve ser o mais próximo do normal que a criança já tinha antes da cirurgia. Certo. Outra perguntinha também, que não param as dúvidas, hein, pessoal? A Fernanda do bairro Messejana, ela pergunta como deve ser realizada a higienização do local de cirurgia no bebê. É uma pergunta bem frequente que deve chegar também no seu consultório. Que explicasse para a gente como é que é esse procedimento aí. Em relação à ferida cirúrgica, tem muita gente que pensa que não pode lavar. É o contrário. A ferida operatória, ela precisa ser limpa, higienizada com o quê? Com água e com o sabonete habitual que a criança usa no dia a dia. E manter bem limpo e seco. Dependendo do procedimento, a gente deixa um curativo que vai ficar por uma semana e pode se lavar por cima dele. Então, assim, precisa lavar sobre a cicatriz. Isso com certeza precisa ser feito. Muita gente acha que não pode molhar, não pode mexer, ao contrário.
precisa ficar bem limpo, higienizado, não precisa usar álcool, normalmente não precisa nenhum tipo de pomada também. Outra questão também dos pontos, né? Como é que faz? Pode não pôr saúde, o pai pode fazer em casa. O que é aconselhável? O que a senhora recomenda? Aí vem uma parte bem legal da cirurgia pediátrica. A maioria das vezes nós usamos um fio que é absorvível, ou seja, não precisa ser retirado. Quando é necessário fazer a retirada do fio, isso a gente orienta também. A maioria dos casos é feito com 1 semana e eu mesma retiro os pontos, ou quando é caso de ambulatório, no serviço público também existe os postos de saúde que podem fazer isso. Mas normalmente não é preciso retirar os pontos e a gente orienta também. Isso é importante falar sobre isso, porque permeiam muitas dúvidas, pensam que é um sofrimento. De fato, o procedimento cirúrgico, ele tem todo o cuidado, né, para o bebê não ter tanto sofrimento, a criança, enfim, a senhora que é cirurgiã pediátrica sabe muito bem disso. E agora também, falando sobre isso, é importante que os pontos, eles são absorvíveis, é isso. Então, isso são maneiras de facilitar todo aquele procedimento cirúrgico para o bebê, para a criança, né, para ficar algo melhor para todo mundo, até para os pais ficarem mais tranquilos, né? É isso aí. A maioria dos casos, para cirurgias eletivas, nós usamos esse fio que é absorvível, que não precisa ser retirado. Então, isso facilita muito. Obviamente, nos casos de cirurgia de urgência, que tem algum processo infeccioso, inflamatório, a gente usa um fio que precisa ser retirado. Mas é uma grande vantagem quando não há essa necessidade. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui também aos pais, no pré-operatório. A criança, ela entende todo o procedimento, o que está acontecendo com ela. A partir ali dos 2 aninhos, a criança ela já começa a entender. Então, é muito importante falar a verdade, explicar que ela vai passar por uma cirurgia, que ela vai dormir, quando acordar já está operada. Nunca esconder da criança e nunca mentir. Falar que não vai acontecer nada. Assim, quanto mais a criança souber a verdade, mais tranquila ela vai para o procedimento. Eu imagino que a senhora já atendeu tantas e tantas crianças aqui no nosso estado, e essa mensagem de conforto ela é importante para todo mundo, né? É acalmar, e também as crianças que elas sentem isso, né, da gente, quando estamos nervosos, tensos, né? Então é importante isso, é trabalhar com a verdade, ter um diálogo, uma comunicação com a criança, mas que tudo saia da maneira mais saudável possível, né? Porque assim, gente, as crianças, elas sabem, elas ficam preocupadas, elas também ficam ansiosas. E quando você lida com uma família que às vezes, na tentativa de acalmar o próprio filho, né, fala, não é nada, não vai acontecer nada, vai ser só um curativo. Não, a gente precisa falar a verdade, porque falando a verdade eles entendem e eles até ajudam mais na hora do procedimento, ficando mais calmos, mais tranquilos. E as crianças, olha, não subestimem, elas são muito inteligentes. Demais, demais. Doutora, obrigada pela participação aqui com a gente no Doutor Me Consulta. Até a próxima com outros temas referentes realmente à cirurgia pediátrica. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho incrível, viu, doutora? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Tchau. Tchau, tchau. E a gente finaliza por aqui o programa. Eu e a doutora. Gente, obrigada. Até a próxima edição. Tchau, tchau.